dúvidas de que a mulher vai dominar a administração pública muito em breve? Nenhuma dúvida, já está dominando. A nossa dúvida é quando é que se esse domínio vai ser absoluto ou não, ainda vai sobrar alguma coisa para a gente. Vai ser absoluto, elas vão dominar tudo, e que é muito bom. É literalmente. E por que o senhor acha que isso está acontecendo? Por que os homens estão deixando de lado o concurso público? Será que eles estão deixando de lado o concurso público? Eu acho que a análise não é eles deixando de lado. Eu acho que a análise tem que ser feita o seguinte. Ora, as mulheres estão cada vez mais conquistando espaço. Então, isso é natural de acontecer com o concurso público. É literalmente... Elas têm mais tempo para estudar? Não. Eu acho que é uma questão muito simples. Elas se dedicam mais? Isso eu acho que sim. Elas se dedicam mais. Mas não é dizer que elas têm mais tempo para estudar, não é isso. É dizer, primeiro, que elas são muito mais dedicadas do que os homens. Elas são muito mais disciplinadas do que os homens. Agora, pesa um outro fator. Há 20 anos atrás, a sociedade era muito machista. Há 20 anos atrás, as mulheres eram muito dependentes do homem. Isso desapareceu. E, portanto, elas vão ter acesso a esse mercado de trabalho. E com uma vantagem. O concurso público não tem machismo. O que você, muitas vezes, vai ter no setor privado. Existem funções no setor privado que são funções masculinas, ditas pela sociedade machista. Então, você vai encontrar pessoas dizendo assim: eu não quero ser atendida por uma gerente mulher. Eu quero que o gerente da minha conta seja homem. Você encontra essa barbaridade em pleno século XXI. O serviço público não tem esse problema. Um outro exemplo, você imagina uma mulher se formando em medicina sendo cirurgiã. Você tem muito pouco cirurgião do sexo feminino. No serviço público não há esse problema. O serviço público é democrático. Você vai lá e faz um concurso. Se é homem ou mulher, você está em posição de igual você não tem vantagem nenhuma por ser homem ou mulher. Agora vamos falar de ANPAC, professor. Associação Nacional de Proteção à Instituição do Concurso Público. Uma instituição, de fato, virou o concurso público no Brasil. Quais são as principais ilegalidades cometidas pelas bancas organizadoras ou por quem faz um concurso público? Olha, nós temos várias, né? A primeira que está acontecendo, que está virando moda, é você realizar concurso, você realizar inscrição, recurso e etc. Ou seja, todos os atos do concurso público sendo feitos pela internet. Então, vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. No município do Rio, concurso para auxiliar de creche, que é um cargo de primeiro grau. A inscrição é única e exclusivamente pela internet. E quem não tem computador? Repara bem, esse é o problema. Por isso que a gente não está lutando contra isso. Já fizemos representação no Ministério Público e etc. para ver se toma medida e acaba com isso. Porque temos um problema, quem não tem computador, e segundo, nós estamos tratando de um cargo de primeiro grau. E, portanto, são pessoas que têm uma formação econômica menor, têm um poder aquisitivo menor. E, portanto, estão tendo dificuldade de fazer o concurso. E com um agravante. O concurso público também é uma forma de ascensão social. Repare que essa pessoa, passando no concurso de auxiliar de creche, ela terá uma estabilidade, terá uma boa remuneração, isso vai mudar o cerne da família dela. Então, restringir o direito dela de fazer o concurso é, no mínimo, um ato antidemocrático, fora um ato elitizado. Então, você tem algumas bancas hoje elitizadas, ou seja, o presidente da instituição, os diretores das instituições têm lá seus computadores em casa, têm acesso à internet em banda larga no serviço público, e acho que todo mundo tem. Então está tendo essas barbaridades. A segunda barbaridade que nós estamos ainda encontrando é a falta de transparência de algumas bancas. No que tange aqui a análise de recurso, no que tange a julgamento de recurso, isso está acontecendo. Você tem um problema ainda que está acontecendo em alguns concursos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Concurso para o Ministério Público, cargo de promotor de justiça. De 15 aprovados, 10 eram parentes de membros da instituição. Eu não estou dizendo que o parente de membro da instituição não tenha direito a fazer o concurso e passar, porque a gente vai ter, mas o número é muito elevado. Mas, graças a Deus, ou seja, isso é pequeno, ou seja, essas irregularidades que há em concurso público não comprometem o Instituto Concurso Público. Agora, professor, a grande maioria sim, é de concurso transparente, honesto e etc. Temos ainda pequenos casos como esse na rádio. Perdão, mas com relação à isenção de concurso público,
tem um mundo de pessoas que não tem a menor condição de pagar 50, 100 reais numa taxa de inscrição. Não seria a hora de começar a chover mandados de segurança, ou quem sabe até a ANPAC pudesse fazer alguma coisa para tentar viabilizar essas inscrições de pessoas que estão desempregadas ou abaixo de um patamar? A via judicial, ela é uma tentativa, só que ela tem um problema. Você vai conversar aí com os especialistas, com os juristas especialistas no tema, eles vão dizer a você que falta uma regulamentação. Então, o que nós na ANPAC estamos lutando? Por regulamentar isso. Criar uma lei, já está final o nosso projeto de fazer o estatuto, nós já estamos apresentando ao Congresso, de fazer uma lei em que estabeleçam regras. Dizer o seguinte, olha, até determinado número, ou se é determinado valor econômico, a pessoa tem isenção no concurso. Então, o que nós estamos lutando é para ter uma regra, que talvez essa regra demore um pouco a ser feita, e que talvez a gente não resolva o problema imediato, mas com certeza nós estamos plantando para resolver o problema no futuro. E a curto prazo qual seria a solução? Via judicial, via Ministério Público, para ver se através de ações civis públicas consegue reverter isso aí. Quais são os principais focos da ANPAC atualmente? Principais focos da ANPAC atualmente. Primeiro, continuar a luta pela democracia no concurso público. Garantir o concurso público cada vez mais democrático. O concurso público é para todos. Essa é a primeira luta. Segunda luta da ANPAC é realizar um estatuto que possa regulamentar o concurso público, pois só através da norma que nós vamos melhorar a ideia do concurso público. E terceira coisa, é a luta de informar para as pessoas, façam concurso, pois é um meio democrático de acesso ao serviço público e acesso a uma carreira digna. Existe uma série de carreiras dignas no serviço público. E sempre lembrando que essa nossa luta da ANPAC nesse terceiro momento é acabar com aquela imagem que as pessoas têm de servidor público. Servidor público parece o quê? Aquele sujeito que não trabalha, aquele sujeito que chega às 11 da manhã, sai para almoçar meio-dia e vai embora para casa à 1 da tarde. Isso desapareceu. O servidor público consciente, o servidor público bem remunerado, o servidor público bem preparado, ele é capaz de mudar o país. Nós podemos pegar o exemplo da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal é quase uma unanimidade no país. Eu falo sempre quase unanimidade, porque aquela velha frase de Nelson Rodrigues, que a unanimidade é burra. Então é quase uma unanimidade. E nessa quase unanimidade da Polícia Federal deve-se a quê? A jovens delegados, a jovens policiais federais. Quando eu falo jovens, jovens até de tempo de serviço, não necessariamente de idade, que fazem uma luta imensa para realizar inquéritos policiais, para fazer investigações que levam a essas prisões que nós estamos vendo a 3x2. Se a Polícia Federal fosse um órgão que não tivesse concurso, a Polícia Federal fosse um órgão que entrasse sem concurso, boa parte dessas prisões não teriam sido feitas. Boa parte desses escândalos não teriam sido revelados. É aquela história, eu sei que a população quer justiça, eu também quero, mas imagina se esses problemas não fossem revelados, se esses problemas não viessem à nação, o país seria outro. Eu acho que o país está mudando e o servidor público é responsável por essa mudança. Professor, o último dado que eu tenho, mais de 30 mil pessoas no Poder Executivo Federal, sem concurso público, cargos em comissão. Isso não fere o artigo 37 da Constituição Federal e o que pode ser feito a curto prazo? O que fere é o seguinte, é esse número excessivo de cargos em comissão. A única luta disso é através do parlamento, porque se nós levarmos isso para o judiciário, possivelmente ele vai dizer que foi criado através de lei e, portanto, é lícito essa criação. É uma luta através do parlamento. É a gente, no parlamento, conseguir vetar a criação desses cargos. E o que me assusta na sua pergunta é um outro problema. O governo agora vem ventilando, já apresentou o projeto de criar fundações de direito privado sem concurso público. Ou seja, são fundações de direito privado para contratar servidores seletistas, servidores sem estabilidade. Ora, quais são as nossas preocupações na ANPAC? Primeiro, esse projeto de lei não prevê claramente que tem que ser realizado concurso. O ministro Paulo Bernardo, que merece todos os nossos créditos, disse na televisão que vai fazer concurso. Mas o projeto de lei não fala nada. Mas essa lei aprovada não seria inconstitucional? Eu também acho, mas veja bem, meu caro Beto. E se ela for aprovada, nós vamos ter uma luta para declará-la inconstitucional. Então vamos tentar fazer a luta agora de evitar que ela seja aprovada assim.
Vou deixar claro que tem que fazer concurso.